Bom domingo a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente porque eu estou sem o meu querido e amado computador que deu um pau no teclado e eu mandei para o mecânico. Vamos ver o que acontece. Então hoje o vídeo é um vídeo raiz mesmo, não tem edição, não tem card, não tem frescura, não tem meu nome, não tem foto, não tem comparação, não tem nada. Tudo feito aqui, gravado na tela do celular, e nós vamos utilizar esse vídeo aqui que eu coloquei no meu stories e fiz lá uma enquete e foi muito legal a enquete. Vou ser honesto, eu vou utilizar aqui somente apenas os comentários das enquetes, porque eu já tenho um público psicanalizado, conhecedor de cavalo, que já foi direto aos pontos importantes, interessantes, sem nenhum julgamento, sem nenhum discurso de ódio, sem nada. Galera, todos sabemos que os vídeos são recorte da realidade, não representa a realidade, porque nós não temos histórico das pessoas, não temos históricos do cavalo, então vamos apenas utilizar o vídeo para aprender mais. O que poderia ter sido feito, o que não foi feito, como que eles estão reagindo, como que o cavalo está reagindo, e assim a gente agrega conhecimentos. Vamos direto ao ponto. Eu quero fazer um comentário aqui, primeiro da atitude das pessoas, porque é muito importante a gente ter consciência de algumas coisas aqui. A moça, quando aperta a sela agora, aí ó, vocês estão vendo no cavalo, ela já sai fora e se livra de qualquer problema que possa vir a acontecer, né? Do tipo, vou cuidar de mim. Em geral, um domador profissional, pelo menos os que eu conheço, são pessoas que já sabem que isso pode acontecer e já sabem como reagir. Ou seja, espera a reação do cavalo e já tem um plano caso isso aconteça. Então, eu vou fazer a suposição que ela não sabe muito bem, tecnicamente, como agir em relação ao cavalo. Isso é demonstrado principalmente porque tem aí o rapaz para ajudá-la, e certamente eu considero, alguns amigos também consideram, que essa é a coisa errada a ser feita, tentar amarrar, tentar segurar a natureza do animal. Quando a maior parte da solução, como algumas pessoas disseram, e eu concordo plenamente, é deixe o cavalo correr. Ensine anteriormente o cavalo a se livrar dessa pressão, deixa ele galopar, deixa ele ir para frente. Por isso, inclusive, o uso do redondel, porque você tem uma parede em círculo e o cavalo pode se habituar em 2, 3, 4 voltas a isso, e não lutar contra a natureza dele. Além do que, o equipamento me parece o menos adequado, porque tem um cabozinho ali relativamente pequeno que ele tenta manter-se seguro nesse cabo, e é claro que o cavalo vai ganhar. Inclusive podendo gerar situações piores em que o cavalo aprende a ganhar a pressão, porque quando ele ganha a pressão, o cavalo, ele vai tentar fazer isso novamente com mais força e levar uma situação de barda ainda maior, e a doma pode ficar mais demorada, mais difícil, mais perigosa, blá, blá, blá. Então, o que ele poderia ter utilizado aí no lugar? Eu vou dar um exemplo de um vídeo meu, que é esse vídeo aqui. Eu gosto muito de utilizar uma guia de 9 metros, porque com a guia de 9 metros eu posso fazer várias coisas. Ensinar o cavalo jovem a fazer o círculo e mudança de mão. Por exemplo, vamos fazer a suposição que eu queira colocar nesse cavalo aí uma sela, e é um cavalo que vai ver a sela pela primeira vez. Eu estou preparando ele a ir para frente, ao invés de segurar o corcove. Por quê? Eu vou largar mais 9 metros de guia e deixar ele pular se necessário for. Assim, não só me livro do problema, como eu tenho um controle maior dos pés dele. E em fuga, o cavalo tem a chance maior de se habituar com aquela situação.
Percebendo que não é tão perigoso, ele diminui a velocidade, que é exatamente o que você quer, que o cavalo se habitue com aquela pressão. Então, já vou colocar de cara aqui que a primeira coisa que as pessoas disseram, muito importante, foi deixe o cavalo correr. Só fazendo parênteses, já que eu estou aqui na área dos vídeos, é muito diferente desse Korkov aqui, do cavalo que já é domado, aparentemente, né, que pode ter levado um susto. É diferente esse Korkov do cavalo que nós estamos falando. Também é diferente desse tipo de reação aqui, que nós podemos falar desse tipo de reação também, talvez semana que vem em outro vídeo, que é muito diferente também dessa reação aqui. Estou falando nesse caso também de reação de cavalos novos, então tudo isso nós podemos, e essa reação aqui, né? Parece que o vídeo que nós estamos comentando lá tá mais para essa reação aqui do que os outros vídeos anteriores. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que me chama a atenção nesse caso aqui é que você tem um cavalo parece jovem, chucro e me chama muita atenção, por que não ter feito a preparação do cavalo? Bem, já falamos do deixar o cavalo correr, que eu suponho ser a grande chave, já que você não tem outros recursos anteriores. Então, se você não tem outros recursos para trabalhar o cavalo, você tem que colocar a sela direto e o cavalo vai corcoviar de qualquer forma. Primeira coisa, mais importante, no mínimo, ensine o cavalo a trabalhar numa guia antes de colocar a sela. Ou trabalhe no redondel, prepare o seu espaço, né? E eu não posso deixar de falar também que muitas pessoas disseram na enquete foi: por que não fez a graduação? A gradação, na verdade, graduação é graduação escolar, né? Do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, assim eu vou numa graduação. É gradação, do mínimo para o maior, ou seja, eu coloco a sela sem apertar, eu faço um banho de manta, eu coloco a guia em volta no lugar da sela e habituo o cavalo, eventualmente com a pressão da sela. E você pode utilizar um tecido também de TNT, que eu adoro, de 5 metros, que você coloca nessa região e caminha com o cavalo. Quando você vai colocar a sela, o cavalo já está preparado, né? Esse tipo de trabalho chama-se afogamento. Você afoga o cavalo num problema muito grande. Vamos fazer a suposição. Você tem um cavalo que não gosta, que ele tem medo de bolas brancas, tá bom? Bolas brancas, bola de pilates brancas. Então, o que é o afogamento? Você pega o cavalo, tranca ele numa cocheira, pega um caminhão de bolas brancas, joga dentro da cocheira. O batimento cardíaco do cavalo vai lá para 200 e pouco por hora e cai adrenalina no sangue. Para não morrer, ele aceita. Ele aceita porque ele fica estancado, paralisado. Muitas pessoas acham que esse treinamento ele é positivo para o cavalo, embora você tenha uma aparente resultado, você tem uma perda enorme no potencial esportivo dele, por exemplo, né? Que é um cavalo que para de olhar para fora e ele fica estancado num comportamento que é muito parecido com desamparo aprendido. Isso é o afogamento, que é exatamente o que ela está fazendo aqui. Ela está afogando esse cavalo na sela. O que você pode fazer? A gradação. Todo mundo comentou, por que não fez gradualmente? Por que não fez a gradação? Por que não desensibilizou? Já vou falar de sensibilização. Uma das pessoas falou, poxa, conexão em redondel. Poxa, poderia ter feito a conexão? Sim, vamos fazer a suposição, não tem redondel, não tem nada. O que eu poderia, talvez, fazer com esse cavalo, utilizando a guia com ele? Ao colocar a sela, eu utilizo essa pressão para que o cavalo se aproxime de mim como um lugar de conforto e de confiança.
Também utilizar a pressão do cavalo para que o cavalo veja você como um lugar que ele possa descansar é uma coisa positiva. Muitos domadores utilizam e eu acho isso um mérito. Por exemplo, depois que o cavalo corcoviou, você traz o cavalo até você e tira a sela. Ao tirar a sela, você está dizendo, eu sou o cara que vai livrar você dessa pressão. Isso é pode ser uma solução, uma ponte que você pode fazer para acessar a conexão com esse cavalo quando você não tem um ambiente perfeito, quando você não tem um redondel perfeito, quando você não tem materiais para desensibilizar o cavalo e você tem que fazer isso no final de semana, por exemplo. Já aconteceu muitas vezes de eu ter que fazer um trabalho muito rápido, num curso ou num final de semana, numa fazenda distante, eu não tenho outros recursos, você utiliza desse recurso e é um recurso positivo e que dá um resultado muito eficiente. Vejam só, novamente, estou fazendo especulações sobre o vídeo, não é a realidade. Vai saber lá qual é a realidade, né? Uma grande aluna, amiga, falou, faço o curso Cavalos de A a Z. Eu também concordo, vou deixar o link aqui na descrição. Faço o curso Cavalos de A a Z para a gente falar sobre tudo isso, galera. Por exemplo, esse videozinho aqui, já é uma aula. Só que no Cavalos de A a Z a gente fica 1 hora falando sobre isso. Agora, alguém falou, faça desensibilização antes. Eu concordo completamente. A desensibilização, eu já comentei aqui, que seria, por exemplo, o banho de manta. Seria, por exemplo, a guia fazendo pressão no peito do cavalo. O tecido. A pessoa poderia utilizar outros objetos, preparar o cavalo para receber a sela. Então, é uma alternativa, com certeza de sensibilização sempre é positiva. Vou deixar um link aqui na descrição, abaixa aí, assiste outros vídeos, como por exemplo do Will Rogers, que eu sempre cito. Eu tenho alguns vídeos também de sensibilização, tenho playlist. Alguém comentou uma coisa que é muito interessante, mais trabalho com peso. Eu concordo, mais trabalho com peso seria fazer um trabalho no corpo desse cavalo utilizando o seu corpo, o corpo do domador, do treinador, preparar o cavalo para receber a sela. Tudo isso que nós estamos falando é preparar o cavalo para receber a sela. Galera, a galera que me segue lá no Instagram já está psicanalizada, já está preparada, já vem pronta. E é muito legal ver o resultado, né, desse trabalho. Alguém comentou uma coisa que eu adorei. Muito obrigado quem fez esse comentário. Eu acho até que eu sei, depois eu vou agradecer. O vídeo está dizendo o seguinte, abre aspas, não precisa de domador, deixa que eu mesmo faço. Exatamente. Eu acho esse gesto um gesto muito ruim para a profissão do treinador e domador de cavalo, que não precisa de domador não, deixa que eu faço, entendeu? Bem, depois que monta, o cavalo fica corcoviano, dispara, rouba rédea, te joga no meio de uma árvore, você vai falar o quê? Né? O barato sai caro, de verdade. Pois bem, galera, super domingo, super vídeo interessante, gostei de fazer, direto, objetivo, sem edição, sem frescura. Já falamos da questão da guia, do afogamento, e eu vou finalizar com uma provocação. Algumas pessoas falaram também, não no meu Instagram, mas eu vi no perfil da publicação do vídeo, que foi, isso é maus tratos. E eu vou falar uma coisa, eu não considero maus tratos. Isso não é maus tratos. Cavalos corcoveiam, eu acho, a minha opinião é falta de conhecimento, falta de técnica, apenas. Novamente, considerando que o vídeo é descontextualizado da realidade, nós não sabemos de fato a história desses três aí, falar que é maus tratos eu acho uma sacanagem. É uma sacanagem, não tem nada a ver com maus tratos.
Eu acho que é mesmo um vídeo que demonstra vários aspectos errados, equivocados, é só melhorar isso, só pegar o próximo cavalo e tentar fazer um trabalho um pouco diferente, que vai dar certo. E, pois bem, galera, muito obrigado, bom domingo a vocês, que o meu computador fique bem, que ele volte segunda-feira, que eu vou precisar dele. Um beijo grande, se cuidem, inscreva-se no canal, aperte o sininho, faça um comentário, principalmente faça um comentário, porque assim você me direciona a fazer um conteúdo para a próxima semana, para o meio da semana. E também seja membro do canal, porque você pode me ajudar com um cafezinho, com um almoço, com um vídeo comentado. E um grande beijo a você, a toda a família, se cuidem!